Vamos primeiro aqui falar sobre o pacto, o que seria esse pacto. A primeira coisa é que é super importante fazer as tarefas. Você fazer as tarefas da aula. Porque sem isso, não adianta você assistir, não adianta você me ouvir, mas se você não colocar em prática, não vai dar resultado, não vai funcionar. E no final, além de fazer as tarefas, coloque o plano em prática, porque ele é um plano que realmente funciona. Então, foi feito para você colocar em prática. E existe um mantra que eu uso aqui no meu negócio, que eu uso para tudo que eu vou aprender, que é conhecer o método, dominar o método. No caso, agora vocês estão conhecendo, vocês estão passando a conhecer o meu método de trabalho. Dominar, como é que você vai dominar? É aplicando, é repetindo, é fazendo exatamente do jeito que eu estou lhe ensinando, porque isso aqui foi testado. Depois, aí sim você desconstrói e pode recriar com suas coisas. É muito comum, e esse é um erro que eu cometi muito, querer desconstruir antes de dominar. O que é que acontece? Às vezes a gente compra um curso, lê um livro, pede ajuda a alguém e essa pessoa entrega um método para você e você desconstrói ele antes mesmo de aprender, antes mesmo de dominar. Você começa a puxar um conhecimento que você tem de outra área, você começa a puxar às vezes misturar métodos, e isso é terrível. Você só consegue fazer isso do jeito certo depois que você dominou. Então hoje eu vou passar um pouco do meu conhecimento para vocês. Eu peço que vocês coloquem ele em prática, para aí sim vocês começarem a desconstruir, trazendo a essência, trazendo a sua experiência para dentro do que eu vou lhe ensinar, beleza? Que é, no caso, desconstruir e recriar. O desconstruir é você tirar algumas coisas que não fazem sentido para você, começar a mexer nas peças, você inverter ordem. Isso é bom fazer, mas você só tente desconstruir e reconstruir algo depois que você dominar. Agora sim, a gente vai falar sobre as 3 etapas de um negócio digital, principalmente. Antes de entrar propriamente dita na coisa no conteúdo do negócio digital em si, eu vou falar sobre um vírus que é implantado, que foi implantado na cabeça das pessoas. Quando se fala de negócio digital, se fala muito que você vai ficar milionário da noite para o dia. E isso não é verdade. Até já aconteceu com algumas pessoas, mas existem N fatores para fazer você ganhar muito dinheiro e de forma fácil. As pessoas acham que trabalhar no digital é fácil, vendem essa ideia. Só que na verdade não é assim. Não é tão fácil. É um trabalho igual a qualquer outro. E outro vírus que foi implantado é o de que é rápido. E eu espero que essa aula sirva como um antivírus, para que você elimine essas coisas da sua cabeça, porque isso é o que faz a maioria das pessoas desistirem no meio do caminho. Porque você compra um curso de marketing digital, você faz algum treinamento, você conhece alguém, só que você vai com esse vírus na cabeça, achando que vai ser fácil, que vai ficar milionário da noite pro dia, que vai ser rápido, e não é. E quando você percebe que não está sendo nesses moldes, aí você vai e desiste. Você abandona o projeto. Só que, na verdade, se você continuar, o projeto dá certo. E tem uma ferramenta que vai ajudar muito, que é o Ikigai. Eu vou até pegar ela aqui e compartilhar com vocês. O Ikigai é uma ferramenta japonesa que significa razão de viver. E ela justifica o porquê que muitos japoneses, principalmente da região de Okinawa, eles vivem muito. É uma região que tem uma das regiões que tem mais centenários no mundo. E eles falaram que boa parte dessa longevidade deles é por trabalhar com uma coisa que realmente gosta, que é o Ikigai. E o Ikigai ele é dividido, deixa eu abrir aqui para vocês entenderem, só trocar aqui o compartilhamento de tela. O Ikigai ele são 4 círculos que eles se interconectam, que na hora que você junta
que você encontra as 4 coisas alinhadas em uma só, você encontra o seu Ikigai, que é o que você ama fazer, qual é a coisa que você gosta, que você faz sem se preocupar com o tempo, que você nem vê o tempo passar, o que você é bom. Às vezes você é bom numa coisa que você não gosta, certo? E quando você encontra o que você ama fazer e o que você é bom, você acha a sua paixão. Porque às vezes também você gosta de fazer uma coisa, mas você não é tão bom. O que você pode ser pago, certo? São aquelas coisas que você pode ser pago por uma coisa que você gosta de fazer, por uma coisa que você é bom, ou uma coisa que o mundo precisa. E o Ikigai é a interseção dessas 4 coisas. Então, quando você encontra o que você ama com o que você é bom, você encontra sua paixão. O que você ama com o que o mundo precisa, você encontra a sua missão. E quando você encontra o que o mundo precisa com o que você pode ser pago, é a sua vocação. E a sua profissão é o que você é bom e o que as pessoas podem pagar por isso. Ela vai lhe dar os caminhos para você seguir no digital sem aquela coisa de buscar o dinheiro a todo custo. Por isso até que uma das coisas que eu defendo, e eu vou falar mais sobre isso mais na frente, é que você precisa ter pelo menos 2 tipos de renda, certo? Não depender exclusivamente disso aqui. Então, vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer no Ikigai é responder as 4 primeiras perguntas. O que você ama fazer, o que você é bom, o que você pode ser pago e o que o mundo precisa. Depois disso, você vai encontrar sua vocação, sua profissão, sua paixão, sua missão. Para aí sim você convergir para encontrar o seu Ikigai. Agora vamos falar sobre as 3 etapas do negócio. A primeira delas é tirar as suas ideias do papel. Invista tudo o que você puder para fazer aquela coisa funcionar. E para isso, o plano que eu preparei para você aqui. Então, antes de pensar, que uma das coisas que as pessoas travam bastante é justamente na coisa de eu não tenho ideia ou eu não consigo executar uma ideia que eu tenho. Então a primeira coisa é tire a sua ideia do papel, comece a fazer, coloque em prática, por cima de pau e pedra. Passando um carro de som aqui agora. E para você fazer isso, você precisa ter objetivos claros. E tem uma técnica muito simples, que é a técnica SMART. Aqui é mensurável, atingível, realista e temporal. Então, às vezes, as pessoas elas criam metas que são meio surreais, meio difíceis de alcançar. E você precisa fazer ela ser alcançável, ela ser real, ela não ser uma meta que você vá colocar toda a sua energia e vá se frustrar pelo caminho, porque você não consegue atingir essa meta. E você vai buscar o ponto de equilíbrio, que é justamente quando o seu negócio começa a se sustentar sozinho. Quando você para de tirar dinheiro do bolso e ele começa a se autoalimentar, se retroalimentar. No início de todo negócio, você vai ter que ter um investimento inicial, né? Que seja de tempo ou seja de dinheiro. Você sempre tem que colocar alguma coisa ali no início. E tem uma metáfora que eu sempre gosto de contar quando estou falando com meus mentorados ou com amigos que querem começar um negócio novo, que é você se imaginar em uma ilha deserta. Você está naquela ilha e você já sugou todos os recursos que tem nessa ilha. Você não tem mais nada. Se você ficar ali, você vai morrer de fome. E você, um dia, percebe que tem outra ilha a mais ou menos 5 quilômetros de distância. Aí você pensa, cara, se eu nadar até lá, e eu tô vendo que nessa ilha tem animais, tem plantas, tem água potável, tem um lago, né? Você fica, poxa, aqui eu vou morrer e lá eu tenho chance de sobreviver. Então eu vou nadar até lá. Você começa a nadar, você percebe que é uns 5 quilômetros de distância, mais ou menos. E quando você chega nos 5 quilômetros, você percebe que tinha tido uma ilusão de ótica e, na verdade, você ainda está na metade do caminho. E por que você precisa ter essas metas bem definidas? É justamente para você saber onde você vai chegar. Se você está nessa situação da ilha deserta, quando você chegou na metade do caminho, que é onde você achava que seria o caminho final, o destino final, e você percebe que não era, aí você está no meio. Você só tem 2 chances. Ou você volta, ou você continua.
Os dois caminhos vão levar ao mesmo tempo, só que uma você tem a certeza do que tem lá, e a outra não. E aí, para onde você vai? E quando você sabe o que é que tem lá, o que é que ele espera lá, que é no caso, você viu que na ilha tem animais, você sabe que vai ter comida, você sabe que vai ter chance de ter abrigo, e na que você estava não tem. Então não faz sentido você voltar. Só que quando a gente começa um negócio no digital, às vezes, não só no digital, em qualquer negócio, às vezes a gente começa sem ter noção de para onde quer ir. E na hora que você chega no momento de baixa, naquele momento de dificuldade, que é quando você não percebe tanto crescimento, não percebe o desenvolvimento do seu negócio na velocidade que você queria, muitas vezes por causa daquele vírus que eu falei antes, por causa das mentiras que são contadas na internet, aí você desiste, você volta para a estaca zero. Então você sempre está começando, você chegou aqui, você volta para a estaca zero, chegou aqui, volta para a estaca zero. E isso não vai funcionar, então você precisa seguir em frente, mas para isso você precisa ter objetivos reais, para você saber para onde está indo. E você vai buscar o payback, que é quando a empresa começa a dar lucro, quando o seu negócio começa realmente a devolver o dinheiro que você investiu. Então, veja que não é da noite para o dia, não é tão rápido, não é tão simples quanto as pessoas prometem. E tudo isso porque a internet é um jogo. Ela é um jogo e todo jogo tem regras. A regra número 1 é a retenção de público. Você precisa ter gente lhe ouvindo. Você precisa ter pessoas ouvindo o que você está falando. Se você não conseguir reter o público, você não vai conseguir vender nada, você não vai conseguir fazer dinheiro aqui, certo? Então você precisa aprender a reter o público, você precisa aprender a trazer pessoas para perto de você. Depois de trazer essas pessoas, você começa a pensar no engajamento. Você começa a interagir com essas pessoas para fazer elas se sentirem amigos. E depois você pode escolher um nicho, às vezes é mais fácil, às vezes não. Você escolher um nicho para trabalhar, pode ser a sua área de trabalho profissionalmente inicial. Porque nesse momento você precisa entrar no jogo e saber o que as pessoas procuram na internet. O que é que elas procuram? Informação, entretenimento. Basicamente é isso. As pessoas só estão na internet para procurar entretenimento, para estar ali no Instagram só rolando o feed para passar o tempo, ou procurando alguma informação, como é muito comum no YouTube, no Google, no ChatGPT. E o segredo é você juntar essas duas coisas e você entregar o infotenimento. É você conseguir fazer a pessoa se entreter enquanto recebe o seu conhecimento, as suas informações. Então, na hora que você dominar essas regras do jogo, você começa a entrar no jogo de fazer dinheiro na internet. E, como qualquer jogo, além de ter regras, tem os jogadores. E os jogadores principais são os algoritmos, os consumidores e os criadores de conteúdo. Só existem esses. Se você não está fazendo dinheiro na internet, é porque você é consumidor. Você é o produto. Para o Instagram, você é o produto. Ele quer que você fique o máximo de tempo possível. O Instagram, YouTube, TikTok, qualquer plataforma dessa, ela quer que você fique tempo lá dentro, justamente porque quanto mais gente tiver lá dentro da plataforma deles, mais dinheiro eles ganham. Então, eles ganham dinheiro com você. Então, se você não está criando, você está consumindo. Você é o personagem que paga, né? E os algoritmos, muita gente acha que são vilões. Só que, na verdade, o algoritmo nada mais é do que um robô, uma inteligência artificial que aprende a lhe entregar o que você consome. Ela quer lhe prender o máximo de tempo possível dentro da plataforma. Então, ela vai entregar o que você consome. Se você consome só conteúdo X, ela vai lhe entregar mais conteúdo X. Se você gosta de vídeo de carro, ela vai lhe mostrar mais vídeo de carro. Se você começa a consumir vídeo de bunda, ela vai lhe mostrar vídeo de bunda.
Então, o algoritmo, ele simplesmente reflete o que você já consome. E os criadores é exatamente as pessoas que ganham dinheiro na internet. E você não precisa ser você não precisa ser um mega influenciador para ganhar dinheiro. Não precisa. Você consegue ganhar dinheiro ali num ciclo pequeno. O Juan falou aí que é como uma droga, né? O algoritmo ele é como uma droga. Ele é uma droga digital que você consome por via oral, né? Via oral não, né? Via visual, né? Você consome olhando. E é como se fosse uma droga mesmo, né? Porque ela lhe injeta microdoses de dopamina que faz você se viciar. A única diferença dela para uma heroína, por exemplo, é a quantidade de dopamina que ela gera, né? Depois a gente tem a questão da comunidade, que ele está totalmente alinhado aqui com as regras, né? Que é a comunidade é o público que você reteve e o engajamento que você criou ao redor deles. Então, as pessoas que gostam de você e do jeito que você passa a sua mensagem. A comunidade nada mais é do que isso. São pessoas que estão ali para acompanhar o que você está falando. Você vê, Virgínia, qualquer coisa que ela colocar para vender, ela vende. Porque ela tem uma comunidade tão forte ao redor dela que não interessa o que ela colocar para vender, ela vende. Se ela colocar papel, resma de papel branco para vender, ela vende. E depois de você seguir tudo isso aqui, é que você começa a pensar em monetização. Só depois de você ter uma comunidade ao seu redor é que você consegue monetizar ela. E essa comunidade, como eu disse, ela não precisa ser grande, você não precisa ter dezenas ou centenas de milhares de seguidores. Às vezes você com 1.000 seguidores, 1.000 inscritos, você já consegue monetizar até com menos. A gente vai falar agora sobre as 3 rendas. Eu defendo muito, 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 muito de verdade que você precisa ter uma renda ativa, que é aquela que você precisa estar lá, você precisa trocar o seu tempo por dinheiro, e uma renda passiva, que é você cria um produto digital, você coloca para vender, ou você cria uma ferramenta, você cria um software, seja o que for. Por quê? Eu já vi gente cometendo o erro de largar tudo, largar o emprego para viver no digital, porque ele é uma coisa que gera uma renda automática. Só que é muito inconstante. Às vezes você tem momentos de alta e você tem momentos de baixa. É como qualquer mercado, né? Ele tem essas oscilações. E se você depender exclusivamente dessa renda e você tiver uma mudança de plataforma, por exemplo. Já teve um cliente que eu trabalhava que, quando teve a mudança do iOS 14, ele perdeu performance total nas campanhas que ele tinha. Então, na hora que tem uma mudança de plataforma, se você depender 100% do tráfego pago e aquele negócio parar de funcionar, você tem uma queda absurda no seu faturamento. Então, você precisa ter algumas ferramentas, algumas formas, que é aquela coisa de você não colocar todos os ovos na mesma cesta, porque se você cair, você quebra todos. Então, uma das formas que eu defendo, esse é o meu modelo de negócio, é que eu presto serviço e eu tenho meus produtos digitais. Então, um complementa o outro. Quando os produtos digitais vão melhor, a renda principal é dele. Mas tem vezes que não, tem vezes que ele tá embaixo, então ele vira uma renda complementar. E você tem que ficar fazendo esse joguinho. E depois, quando você está no digital, ele ainda surge uma terceira possibilidade de renda, que é merchandising, patrocínio e uso de imagem. Principalmente quando você cria um canal do YouTube, quando você começa a crescer sua comunidade, quando você começa a atrair pessoas para perto de você, essas pessoas, elas têm interesse. E às vezes marcas que têm um público consumidor parecido com o público que você comunica ali, essas marcas se interessam e elas te pagam, elas te dão um link de afiliado, ou elas te dão uma grana mensal para você divulgar a marca ali, e isso é muito comum. Como qualquer outro negócio, um negócio digital precisa de tempo, né? Você precisa fazer as pessoas se acostumarem com você, com o seu jeito, você precisa
trazer pessoas para perto, para aí sim você começar a ter resultados. E na hora que essa chavinha vira, que você percebe que é só não parar, é só continuar, é que a coisa começa a fluir para você, porque você elimina um monte de preocupações, você elimina um monte de coisas que você pensa que, cara, isso aqui eu vi fulaninho fazendo e ele conseguiu em 3 meses, em 2 meses, em uma semana. Já tem casos assim, né, caso ele ganhe tantos R$1.000 por dia. Cara, é meio que uma lenda que as pessoas ainda caem, sabe? Não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Ó, Rai colocou aqui, né, que conheceu as oportunidades no digital em 2019 e só começou a trazer algum retorno em 2024. Comigo, eu montei o meu negócio em casa, comecei a trabalhar em casa em 2016. De 2016 até 2020, eu ficava ali patinando, né? Tinha um mês muito bom, um mês ruim, outro mês mais ou menos. Dava para ganhar, mas por quê? Eu queimei os barcos. Eu saí do meu emprego, não quis ir trabalhar em outra empresa e eu quis começar o meu negócio. Só que desde o início eu tive essa visão de não ter só um tipo de renda. Eu precisava ter várias coisas que me dessem segurança. Então, eu mapeei todas as habilidades que eu tinha e comecei a prestar serviço nelas e comecei a criar alguns ativos digitais que me faziam, além de praticar, me geravam uma renda extra. E em 2020, eu consegui romper uma barreira que eu nunca tinha rompido e de lá para cá ela só cresce. Meu faturamento melhora, meus clientes cada vez mais clientes, então às vezes tem lista de espera de pessoas, às vezes eu nem consigo atender porque eu não dou conta mesmo, e eu prezo muito pelo meu tempo livre, pela minha qualidade de vida, esse foi um dos motivos que me fez sair do emprego, né, porque eu trabalhava em agência de publicidade, que era muito bom, mas era loucura. Agência de publicidade é loucura. Você trabalha igual um doido, e às vezes você não pode contar com a vida, né, assim, uma viagem, um descanso, um fim de semana para não fazer nada. Eu preparei aqui um plano que é com base no que eu fiz. O que foi que eu fiz aqui que funcionou para mim, o que não funcionou, o que eu fiz para alguns mentorados, o que eu fiz para alguns clientes. E a primeira coisa que a gente já falou um pouco sobre isso aqui antes, mas é você ter objetivos, metas e ter a sua única coisa. Os objetivos, eles... Vamos falar assim que, na verdade, o ideal é você ter um objetivo principal por vez, senão você desvia suas atenções. Então, você vai definir qual é o meu objetivo aqui. Cara, eu quero, daqui a um ano, ter 50% da minha renda no digital, 50% no presencial, por exemplo. Isso aí é um objetivo. Para isso, você tem que saber quanto é sua renda. É R$5.000, é R$10.000. Então, se for R$5.000, quer dizer, eu preciso faturar 2.500 no digital, 2.500 prestando serviço. Depois disso, você vai definir quais são as metas para chegar nesse objetivo. Quais são as suas metas SMART, né? Para você chegar naquele objetivo. Uma coisa que seja específico, mensurável, atingível, realista e temporal. Então, o objetivo, ele é uma coisa mais a longo prazo, vamos dizer assim. A meta, ela é o que você vai fazer numa janela menor para chegar naquele objetivo. Então, primeira coisa, se eu quero ter 50% do meu faturamento no digital, 50% no presencial, eu tenho que primeiro criar um produto digital, se eu não tiver. Ou se eu tiver, eu tenho que estudar como vender melhor esse produto. Então, isso aí seria uma meta. As metas, elas precisam ter isso aqui. Elas ser específico, mensurável,
atingível, não adianta também você criar uma meta que não tem como você atingir, que seja realista, que seja temporal. E tem uma ferramenta chamada A Única Coisa, que ela faz você afunilar ainda mais, que é você perguntar qual é a única coisa que eu posso fazer agora, que se eu fizer essa coisa, eu vou me aproximar mais do meu objetivo. Então, você já fazer essa pergunta para você, ela vai lhe dar muito mais clareza do que você precisa fazer. Porque às vezes a gente se perde justamente na quantidade de opções que tem. Você tem tantas opções que você fica sem saber para onde ir. Você fica sem saber o que fazer. E na hora que você definir qual é a única coisa que se eu fizer agora, eu vou me aproximar mais do meu objetivo, você começa a ter clareza. E você pode fazer essa pergunta em vários níveis. Qual é a única coisa que eu preciso fazer em até 6 meses que vai me aproximar do meu objetivo? Qual é a única coisa que eu preciso fazer esse mês que vai me aproximar naquela única coisa daqui a 6 meses? Qual é a única coisa que eu posso fazer agora, hoje, que vai me aproximar desse objetivo aqui? Então, você ter essa clareza, ela vai lhe guiar pelo resto das coisas que tem aqui na frente. Depois você vai seguir alguns modelos. Tem gente que não gosta de modelagem, mas é uma técnica que funciona. Só que essa modelagem, ela não precisa ser, na verdade não é nem que não precisa, ela não deve ser você copiar. As pessoas confundem modelar com copiar. É você escolher 10 pessoas que vão ser suas referências. Vai ser sua assembleia de vozes. São as pessoas que você vai ouvir, são as pessoas que você vai dar atenção. Porque pode ter certeza que qualquer coisa que você for fazer, na hora que você começar a consumir conteúdo de uma pessoa, o algoritmo, aquela ferramentazinha que muita gente acha que é vilão, ela vai começar a lhe mostrar mais pessoas parecidas com essa. Só que na hora que ela começar a mostrar essas pessoas, algumas vão ter pensamentos diferentes da que você já está vendo, e ela vai lhe gerar uma confusão. Porque às vezes uma diz, você tem que fazer isso. Aí outra diz a mesma coisa, só que você tem que fazer isso aqui desse jeito. Aí chega outra e diz, não, você tem que fazer daquele outro jeito. Então você começa a ficar confuso. Qual é o jeito certo? Porque você está num momento que você não tem o conhecimento, você não sabe discernir que funciona, o que não funciona. Então você vai escolher 10 pessoas para você ouvir. E dentre essas 10, você vai escolher as 3 principais, que são aquelas pessoas que têm livros, que participam de podcasts, que produz conteúdo, porque essas pessoas, você pode consumir o material delas para entender melhor o que você precisa fazer para chegar naqueles seus objetivos. Então a modelagem, ela termina sendo uma ferramenta muito importante quando você está iniciando um negócio seu, um negócio novo. Depois, você precisa pensar quais são os recursos chaves que você já tem. E os recursos principais são tempo, dinheiro e equipamento. E você precisa de equipamento, independente do que você for fazer, você precisa de algum equipamento, você precisa de alguma ferramenta, nem que seja uma caneta e um papel, um lápis e um papel. Então você precisa mapear quais são os equipamentos que você tem que vão lhe ajudar nessa jornada. E se você não tem todos, como é que você vai conseguir? Tempo e dinheiro, eles vão ficar em uma balança. Então, ou se você tem pouco tempo, você vai ter que dedicar mais dinheiro no seu negócio. Porque você vai precisar contratar alguém que seria o próximo recurso, né? Que são os parceiros. Se você não tem tempo, mas tem dinheiro, você tem que colocar dinheiro para equilibrar isso aqui, senão ele fica capenga, né? Se você não tem dinheiro, principalmente para contratar parceiros, você vai ter que dedicar mais tempo. E esse mais tempo, ele pode surgir em duas vertentes.
mais tempo dedicado por dia, se você tem. Tem gente que consegue dedicar 4, 5 horas no início de um negócio, no negócio digital. Tem gente que só tem 1 hora por dia. Tem gente que só tem 3 horas por semana. Então, se você tem pouco tempo por dia, a sua janela, o seu tempo para conseguir fazer um negócio, ele vai aumentar, né? Porque você precisa de uma quantidade X de tempo dedicado. Se você tem pouco tempo aqui, a tendência é que você precise fazer isso por mais dias. Se você tem muito tempo num dia, você consegue atingir seus objetivos de uma maneira muito mais rápida. Depois dos recursos, a gente tem a atividade-chave para você chegar no seu objetivo, né? No seu negócio. E na verdade, são as atividades chaves, né? Não é uma. Primeira coisa, a primeira atividade-chave que você precisa fazer é identificar problemas que você resolve. Quais são os problemas que você pode resolver? E esses problemas podem ser profissionalmente, pode ser de coisas que você gosta, pode ser qualquer coisa, pode ser hobby, e você identificar esses problemas, vão fazer você ir para o próximo passo, né? Criar uma solução para o problema. Você vai identificar como foi que eu resolvi esse problema, como é que eu resolvo, e você vai transformar isso no framework. Você simplesmente vai pegar e colocar no papel. Resolva assim, 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 assim. E qualquer coisa que você saiba fazer, vai ter gente interessado em comprar, em consumir, em resolver aquele problema. Depois, como a gente está falando de internet, você precisa criar um produto, ou um serviço, ou os dois, né? Criar um produto, um serviço. Aí aqui a gente entra aquelas duas situações, né? Os dois tipos de renda. E depois você vai distribuir conteúdo para que as pessoas saibam que você tem aquilo. Então, no jogo da internet, não adianta você ter um produto massa e você não fazer as pessoas conhecer esse produto. E eu vou até fazer um debate sobre isso, que tem um colega meu que uma vez ele estava comentando que a gente conversando, né, sobre negócio, sobre YouTube principalmente, e ele dizia, cara, tem um cara que fala tanta besteira, e esse cara tem audiência, esse cara vende, esse cara tem aluno, tem mentorado, tem aquilo tudo, e eu não consigo, e eu sou muito melhor do que ele. E o interessante é que esse cara que ganha grana pedia ajuda a esse meu amigo. E depois a gente conversando, analisamos, dizendo, sabe qual é a diferença? É que esse cara lá que ganha grana, que não é tão bom, ele mostra, ele cria conteúdo. Ele diz que tem um produto para vender, que tem um serviço para vender, e você não. Então, quem convive com esse meu amigo sabe que ele é bom. É tanto que o próprio cara pede ajuda a ele. Só que ele não externa isso para as pessoas. Eu fui um cara que passei muitos anos assim. Às vezes eu ficava frustrado porque eu dizia, pô, eu sou tão bom e as pessoas não veem valor. Só que depois eu entendi que, na verdade, o problema era eu. Eu que não divulgava. Então, quem tinha contato comigo, quem me contratava, sabia. Tanto que a maioria das pessoas que me contratavam era via indicação. Porque quem fez serviço comigo sabia que eu ia entregar um resultado legal. Mas quem é de fora, não. Ó, Silvano colocou aqui que acho que o Google e o YouTube, por exemplo, é um oceano de soluções e milhões de pessoas estão buscando diariamente essas plataformas para resolver essas soluções. Cara, isso aqui é batata. As pessoas, elas buscam soluções específicas para problemas específicos. E às vezes, você tem a solução para aquele problema. Você tem a solução para um problema, só que por algum motivo, ou por vergonha, ou por perfeccionismo, né, como o Rai colocou aí, as pessoas não fazem. Ontem mesmo eu tô fazendo aqui essa transmissão, você vê que não sei nem se a imagem tá boa ou se tá ruim aí,
o meu rosto. Porque esse computador não é o meu e eu estou usando a webcam do computador. Porque a do meu, que é boa, simplesmente parou de funcionar. Só que não é hardware, porque eu coloquei outra câmera USB e ela não funcionou. E eu fiquei no YouTube procurando problema, procurando soluções para o problema, não procurando problema, né? Isso ir para o YouTube procurar problema é foda. Mas eu fiquei procurando a solução para esse problema específico e achei várias pessoas com conteúdos que os conteúdos até mal feitos, sabe, assim, mal gravados, mas que tinha uma solução que entregava que provavelmente resolveu o problema de alguém, não resolveu o meu. O meu é um problema específico que aquela pessoa não resolveu, mas a quantidade de visualizações de comentários que tinha no vídeo significa que ele está resolvendo o problema de alguém, né? E é um vídeo bem mal feito, pelo com um celular aqui, estava assim, filmando a tela. Ó, pessoal, sua câmera parou de funcionar, faça aqui, assim, você via que era um negócio bem tosco, mas tinha lá o caminho explicando. E pode ser que isso aí tenha sido o início de um canal do YouTube de sucesso, de um cara que sabe resolver problema do computador. E às vezes a gente deixa até de ajudar outras pessoas por excesso de preciosismo, por excesso de perfeccionismo, por achar que não tá bom o suficiente. Você não precisa estar com a situação perfeita. Para a internet, você só precisa de um PC e um celular. Internet. Então, o próximo passo do plano são 2 passos, mas na verdade é uma análise SWOT. Primeiro você vai anotar quais são suas forças e quais são as oportunidades que tem ali para você. Quais são os seus pontos fortes? Quais são as coisas que você é bom? E tá vendo como tudo se conecta? Às vezes a gente tem tanta coisa na cabeça e termina não usando bem porque a gente não bota no papel. Quem não pegou aí, pega o Ikigai. O Ikigai ele dá uma clareza gigantesca porque você tira aquelas coisas que você já sabe que é bom e você mapeia elas. E você vai ter um mapa de verdade que você vai olhar, cara, isso aqui é uma coisa que eu sou tão bom, eu gosto de fazer, e as pessoas procuram isso e eu não sei. Às vezes, o impedimento é achar que ninguém quer saber o que temos a dizer ou ensinar. Jadson começou um canal do YouTube, onde fala com a câmera, sem firula, e descobriu que existe um público querendo ouvir o que ele tem a dizer. Jadson é um que eu briguei muito para ele fazer esses vídeos. Jadson não fazia vídeos, e o Jadson tem dois possíveis negócios que são bem interessantes. Tem um de carro, que brasileiro é apaixonado por carro. Qualquer coisa que você fizer de carro vai ter gente interessada. E tem o conhecimento de liberdade, não é isso, Charles? Que é o que eu disse, cara, mostre sua cara, porque o que você está falando, as pessoas querem ouvir, e as pessoas se conectam com você. Por que o jornal da Globo, um jornal da Band, um jornal da Record, eles noticiam a mesma coisa, um do SBT, sai uma notícia, todos vão dar a mesma notícia. Porque tem gente que assiste na Globo, tem gente que assiste na Band, tem gente que assiste no SBT, tem gente que assiste na Record, tem gente que só vê na internet. Então sempre vai ter gente para ouvir. Pronto, esse ponto que Jim falou aqui, ele complementa o que eu estava dizendo, né? Às vezes a gente acha que tem muita gente fazendo aquela coisa, mas sempre vai ter uma brecha para alguém. Sempre vai ter uma brecha, porque às vezes tem uma pessoa falando, mas eu não me conecto com essa pessoa. E eu ouvindo você, eu posso me conectar. Às vezes você está dizendo a mesma coisa que eu. E o seu jeito de falar, a sua vivência, a sua experiência de vida, ela é diferente da minha. Então tem gente que vai se conectar mais comigo, tem gente que vai se conectar mais com você. E às vezes tem gente que se conecta mais com mulher, tem gente que não assiste vídeo de mulher, que não se identifica. A internet é muito grande, cara. Sempre vai ter espaço para alguém. E é importante também você saber suas fraquezas e suas ameaças. E as fraquezas, elas podem ser também uma coisa que você não gosta de fazer. Às vezes uma coisa que você não gosta de fazer pode ser considerada uma fraqueza porque
Lembra que lá no Ikigai que eu falei que tem coisa que você trabalha, que as pessoas podem pagar, você é bom, mas você não gosta de fazer? Tem muita coisa que eu faço que eu não gosto. Eu faço porque me dá uma grana legal. Mas eu não gosto que na hora que eu tiver outra coisa, sempre que eu tenho que escolher entre essa coisa e outra, se eu tenho outra opção, eu não pego essa aqui. Mas ela tá ali. Eu posso ser pago por isso. Então, se eu é como se fosse eu tenho uma cesta com outros ovos aqui que tá guardada, né? Ó, já fez um outro comentário aqui, quer dizer, às vezes ele recebe comentário de pessoas elogiando o sotaque nordestino. Por que que isso acontece? Porque às vezes a gente quer ouvir aquela coisa, tem um viés de confirmação, né? Tem conteúdos que você consome, tem pessoas que você acompanha simplesmente para confirmar o que você já concorda. Uma coisa que você já é seu, você só quer aprender a fazer melhor ou confirmar aquilo. E às vezes você só encontra essa pessoa ou pessoas falando de fora, né, que tem um sotaque diferente, e às vezes esse sotaque, só o sotaque às vezes já não conecta com, com a pessoa, né? Não tem aquela coisa assim, dizer, o sentimento. E quando você ouve uma pessoa que é mais próxima de você, que parece mais com você, falando aquilo que você quer ouvir, você se conecta muito mais. Você vai listar 5 ações imediatas que estão alinhadas com a sua única coisa. Então você volta para aquilo, né? Quais são as 5 ações que você precisa fazer? Então você vai fazer aquele exercíciozinho de meu objetivo, minhas metas. Qual é a única coisa que eu tenho que fazer daqui a 6 meses para eu chegar no meu objetivo? Daqui a 3 meses. Aí você vai diminuindo até chegar no imediato. Para eu montar essa apresentação, quais foram as 5 ações imediatas que eu tive que fazer? Primeira coisa foi fazer um framework. Então, uma das ações imediatas era, eu preciso tirar as coisas que estão na minha cabeça, colocar no papel. Depois de fazer isso, qual é a outra ação? Montar esse mapa mental aqui. Depois, divulgar. Eu comecei a divulgar em todo canto, para convidar vocês para vir, para entrar no grupo, mandar o link. Então, você vai fazendo tudo alinhado com um objetivo só. Você vê que eu citei aqui umas 3 ou 4 coisas para eu estar aqui agora fazendo essa aula com vocês. E só é possível você fazer isso se você tiver aqueles objetivos, se você vier montando o seu plano direitinho. E depois disso, né, depois que você fez tudo isso aqui, você tem a sua única coisa, você tem seus objetivos, você vai encontrar 3 livros e 3 cursos que lhe ajudem, que lhe dê insumo, que lhe dê conhecimento para que você consiga colocar em prática. Pode ter certeza que qualquer coisa vai ter alguém ensinando, seja em livro, seja em curso, pode ser no YouTube. Você vai encontrar conteúdos em vídeo e em texto que lhe deem, que aumentem o seu conhecimento em relação ao que você está querendo alcançar. E por último, uma coisa que é muito importante e as pessoas desconsideram, que é o acompanhamento. A gente tem a gente está vivendo numa era que o digital aproximou muito as coisas, né? A internet aproximou muito. Se você for olhar, quando você começa a ler, a estudar sobre história, antigamente era muito difícil você absorver, você adquirir conhecimento. Não era absorver, adquirir. Para você ter um acompanhamento de uma pessoa, você tinha que encontrar um mentor. Esse mentor tinha que se conectar com você. Não era qualquer pessoa. Ele tinha que olhar e ver, essa pessoa vai ser meu pupilo. Geralmente, essas pessoas passavam de 5 a 10 anos sendo aprendiz desse mentor. Isso servia para tudo. Arte, ciência, qualquer coisa. E o acesso ao conteúdo em si ainda era muito difícil também. Principalmente antes ali da imprensa, né, de Gutenberg, que os livros eram feitos à mão. Né? Então, às vezes,
Você pegava um livro que tinha um conhecimento foda, talvez de Platão, de Sócrates, de Aristóteles. Você pegava um conhecimento de um cara desse, você tinha 3 cópias do livro. Então, só ali quem realmente estava próximo tinha acesso àquele conteúdo. E hoje não. Hoje todo mundo tem acesso a qualquer coisa. Qualquer coisa que você queira aprender está aí. Né? Então, a internet ela aproximou as pessoas, mas ao mesmo tempo ela afastou as pessoas no sentido de acompanhamento. Porque as pessoas querem muito fazer as coisas sozinhas. E fazer sozinho, muitas vezes, é o que faz você não conseguir. Porque quando você tem um acompanhamento, às vezes você tem uma dificuldade de uma coisa, você tem uma pessoa, você tem uma pessoa que nem que esteja um degrau acima de você, mas ela já superou aqueles problemas que você está superando. Então você economiza tempo, você consegue passar muito mais rápido por problemas que às vezes você estando sozinho, você não consegue. Justamente porque você não está tendo uma pessoa próxima de você para lhe acompanhar. E o próximo não precisa mais ser como eram os pupilos, os mentores antigos. É um próximo digitalmente, WhatsApp, é um grupo de acompanhamento. E, basicamente, existem 2 caminhos para se seguir. O primeiro deles é você seguir sozinho, que é justamente o que a gente vem conversando. Com esse plano, você consegue seguir sozinho. Você consegue executar, você consegue fazer a coisa acontecer. Mas você também pode ter um guia. E um guia, ele nada mais é do que uma pessoa que já sabe o caminho. Quando você vai cruzar uma floresta ou quando você vai fazer uma trilha, pronto. Você vai fazer uma trilha, você pode ir sozinho. Você vai seguindo as placas, você vai seguindo a trilha que já existe ali. Você quer ir para uma cachoeira. Eu gosto de cachoeira. Você quer ir para uma cachoeira e você pode ir lá. Tá, vai desbravando. Mas aí você pode se perder no caminho. Aí o que é que você faz? Você volta. Às vezes você fica perdido lá. A gente vê muito notícia, né, de gente foi pro mato e não soube mais voltar, porque às vezes você fica desnorteado, né? Você, literalmente desnorteado. Você não sabe onde é o norte aqui, porque às vezes você tá num canto que a copa das árvores ela esconde o sol. Você não sabe para que lado é. E quando você tem um guia, não. Porque o guia, ele sabe todos os caminhos. Ele já passou por ali várias vezes. E você ter um guia, às vezes, é simplesmente o que separa você do resultado que você espera. Simplesmente. Às vezes é só isso. Foi exatamente para isso que eu criei um projeto, que é o Projeto Ignis. Ele é um treinamento que eu mostro todo o meu modelo de negócio. E para quem é? Para quem quer só fazer uma renda extra, para quem quer começar a trabalhar em casa, quem quer sair do trabalho CLT tradicional, quem quer abandonar CLT e quem quer aprimorar ou construir um negócio digital, um negócio próprio, tendo em mente aquelas 2 fontes de renda que eu falei, a ativa e a passiva. Aqui nessa página tem todos os detalhes sobre o projeto e ele tem um diferencial diferente de alguns cursos que tem na internet, é que você tem um acompanhamento em grupo. A gente tem um grupo do Projeto Ignis, onde as pessoas que estão ali dentro estão todas alinhadas, todas interessadas em construir um negócio, então tem essa troca de experiência e vocês vão ter acesso a mim também nesse grupo. E qual é a diferença do Projeto Ignis para uma mentoria que tem, a mentoria Flama? É simplesmente o nível de acesso a mim. Os dois, as 2 opções, elas têm... Você pode tirar dúvida comigo, mas uma em grupo, né, a gente vai fazer uma chamada em grupo, por exemplo. Na mentoria Flama, você tem um acesso individual a mim, onde você... Pronto, Jimmy tá aí ainda? Jimmy tem acesso a mim direto, então eu conheço o negócio dele, a gente conversa sobre o negócio, a gente troca experiência,
a gente analisa juntos. E no projeto Ignis tem isso também, porém em grupo, né? A gente faz os encontros via chamada de vídeo. Então eu vou postar aqui para vocês o link. Deixa eu só pegar aqui. Eu vou postar o link aqui para vocês conhecerem, lerem essa página e aproveitar e comentar aqui colocar aqui em destaque o comentário de Olavo. Todo mundo que tem sucesso no digital está ao lado de alguém. Isso aí é a mais pura verdade. Não tem nem o que comentar. Não existe ninguém que consiga fazer tudo sozinho. No digital, principalmente, porque existem tantas fórmulas que termina não existindo fórmula. Isso foi até um papo que a gente teve essa semana, eu com o Olavo. A gente tava conversando sobre isso, né? Que às vezes você pega uma fórmula que funciona perfeito para uma pessoa e quando você aplica ela não funciona para você. Então termina que as fórmulas não são fórmulas, não existem uma fórmula mágica, uma fórmula que vai funcionar para todo mundo. Não existe isso. Cada caso é um caso, então você precisa ter um acompanhamento justamente para conseguir resolver os problemas e você ter mais de uma cabeça pensando. E o grupo, ele serve exatamente para isso também. Porque às vezes você está tendo uma dificuldade que outra pessoa ali do grupo já passou. E ela já superou. Então, existe a questão de ajuda mútua, né? Às vezes o cara trava mesmo. Eu participo de uma mentoria que serve para isso também. Porque às vezes eu estou fazendo um negócio e eu tenho experiência, eu estou no digital desde 2020. Mas às vezes surge uma coisa nova que um colega ali sabe resolver e eu não sei, ou ele já passou por aquilo. E quando você tem esse porto seguro, é muito massa para você. Entrem, conheçam. Tem um botão de WhatsApp, quem quiser falar comigo, tiver alguma dúvida, quer saber se realmente é para você. Eu não vou tentar lhe vender de todas as formas, vou empurrar, porque já teve casos de pessoas que queriam e quando a gente conversou, eu vi que não era para ela. Cara, não, isso aqui não funciona para você. E eu não vendo. E o legal é que o projeto Ignis, ele tá com um preço massa, porque essa é a turma inaugural. A turma inicial, onde essas pessoas vão estar até mais próximas, porque o grupo ainda vai estar pequeno. Então, quem entrar agora tem aquela coisa, né, de você tá entrando, você tá bebendo água limpa, né? Quem bebe água primeiro, bebe água limpa. Porque vai ter pouca gente, então o acesso a mim, ele vai ser muito mais próximo e muito mais fácil. Ó, Monique fez um comentário aí, que isso aqui é uma das coisas que chega muito para mim. Quer fazer uma renda extra online. Quem trabalha em horário comercial, dá para acompanhar o projeto? Total. Por quê? O projeto ele funciona em duas frentes. A primeira frente são as aulas gravadas. Por que essa turma é tão importante? Porque existe um framework, eu tenho um roteiro de aulas, tem algumas coisas que eu montei com base no meu negócio, nos meus problemas, só que o curso em si, não o curso, né, o projeto em si, ele vai sofrendo mutações de acordo com as dúvidas de vocês, de acordo com as dificuldades que você tem. Então, esse contato, ele vai ajudar muito a melhorar o projeto. E outra, por que você pode acompanhar mesmo trabalhando em horário comercial? Porque essas aulas são gravadas. Então, sempre que surge um problema, a gente faz o ao vivo, né? Tirar dúvidas e tal. A gente deixa gravado os encontros ao vivo. E eu sempre gravo uma aula e coloco na plataforma. Então, você consegue assistir no seu tempo. Além disso, o projeto ele se baseia em 4 princípios, que é criação de renda ativa, criação de renda passiva, que aí no caso, se você já tem um trabalho, se você já tem um negócio ativo, você pode pular essa parte sem problema. Você vai focar só na renda ativa, renda passiva. Se você não tem,
você foca nos dois. E além dos dois pilares, da renda ativa e renda passiva, trabalho mentalidade e gestão. E a gestão tanto do negócio quanto a autogestão, que aqui a gente está falando do negócio de uma pessoa só, é o famoso one person business, é um negócio que você é a alma do negócio. Então, se você não conseguir se gerenciar, o negócio não vai andar. Então, tem aulas voltadas para o gerenciamento interno, para o gerenciamento do negócio, como é que você vai cuidar disso, como é que você vai fazer aquilo, como é que você vai gerir suas finanças, como é que você vai ter segurança financeira, como é que você vai ter, como é que você vai criar, como é que você vai transformar um conhecimento que você tem em um produto ou em um serviço, e tudo isso você pode adaptar ao seu tempo. E mesmo que você não consiga assistir os encontros ao vivo, tem um grupo do WhatsApp para a gente trocar experiência a qualquer momento. Sempre tem gente. E isso funciona. Eu tô num grupo que, às vezes, você tá ali com um problema, dificuldade, você posta, 2, 3 pessoas vêm e lhe ajudam. Né? É uma criação de uma comunidade de pessoas que estão querendo fazer uma grana no digital. Independente de ser a sua renda principal ou a sua renda extra. Independente de você ter todo o tempo do mundo ou de você ter apenas aqueles horáriozinhos vagos. Então, até questão de gestão de tempo também, a gente fala dentro do projeto. Monique quer saber se tem uma dúvida em relação ao tema, né, que quer fazer. E se terá auxílio para identificar. Uma das primeiras aulas que eu gravei foi justamente isso, que foi quando eu comecei o trabalho com o time, porque ele tinha dificuldade de saber o que identificar. E tem uma das aulas que a gente eu gravei focado nisso, mas lá no grupo a gente se ajuda também, porque é preciso alinhar não só o que é mais rentável, porque às vezes você vai para uma coisa que é mais rentável, mas você não gosta. Aí você vai fazer só por dinheiro. E eu digo por experiência própria e por experiência de pessoas próximas. Se você entrar no digital só por dinheiro, você não aguenta. Você tem que estar fazendo uma coisa que você realmente gosta. Então, a primeira coisa é encontrar problemas que você pode resolver e que você gosta de resolver. Massa. Olha essa dúvida de Olavo, como é legal. Olavo sabe o que vai entregar, mas tem a dificuldade na parte operacional, de como colocar para rodar. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que levar em conta no digital também. No digital, o pessoal fala muito de você ser especialista, que você tem que ser especialista numa coisa, você tem que focar numa coisa só, mas ser especialista só funciona se você tiver uma estrutura de pessoas ao seu redor. Porque você precisa montar essa estrutura, você precisa fazer a parte operacional, desde montar uma área de membros, criar uma página de vendas e colocar o produto para vender, certo? Então, a gente também faz esse acompanhamento, né? Tem aulas de como você estruturar, como você fazer o tráfego pago, como você vincular a sua plataforma de vendas com a plataforma a área de membros, né, propriamente ditas, caso você use uma de fora, caso você use uma plataforma nativa, como a Hotmart, por exemplo. Tem esse acompanhamento também, Olavo, de ajudar, né, de entender qual é a melhor plataforma. E, como eu falei, a ideia é criar um ecossistema onde pessoas se ajudem, onde pessoas superem os seus problemas usando a experiência dos outros também. Né? Não vai estar sozinho, vai estar todo mundo remando no mesmo barco. Então, qualquer dificuldade relacionada ao digital, eu vou tentar trazer a minha experiência, mas também vai ter a experiência dos outros membros da comunidade. Né? Deixei o link aqui abaixo, e se você quer fazer parte desse projeto, eu teria o maior prazer em ser um dos seus guias. Se você entendeu que isso faz sentido para você, seja bem-vindo ao Projeto Ignis e a gente se encontra lá dentro. Valeu, um abraço.